A graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, meus irmãos. Motivo de grande alegria nos reunirmos para adorar ao Senhor. Já cantamos, oramos, lemos a palavra. E nesse momento, especialmente, nós temos o privilégio de sermos alimentados com a palavra do Senhor. Que Ele tenha misericórdia e nos dê, nesta noite, desse doce alimento, falando ao coração dos irmãos nesta noite através desse sermão. Convido então os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 6. Eu irei ler uma passagem muito conhecida dos irmãos também, a semelhança da passagem que nós pregamos a semana passada, que é o texto que relata sobre o milagre de Jesus andando sobre o mar, sobre as águas do mar. João capítulo 6, dos versículos 16 ao 21. Os irmãos acompanhem a leitura com reverência à palavra do Senhor, que nos diz assim: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por ventos rijos que sopravam. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então, eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Amém. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai querido, Deus amado, Deus que é santo, Deus eterno, mas o Deus que também fala ao nosso coração através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é poderosa, a palavra do Senhor é agradável, é mais doce que o mel, como nos diz o salmista. E nós, Pai, ansiamos por esta palavra, amamos a Tua palavra e suplicamos que o Senhor fale ao nosso coração ainda nesta noite. Abençoe a Tua igreja. O Senhor console, conforte, renove o ânimo, aumente a fé, o amor, a esperança, para a glória do Teu santo nome, Pai. Abençoa-nos assim, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto é muito interessante, porque ele é um texto bem conhecido. Jesus andando por sobre as águas. E ele é um texto que vem na perspectiva de João, o apóstolo João. Ele coloca esse texto logo depois do outro grande milagre que Jesus realizou também, que foi o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então esse fato, ele acontece logo após Jesus ter recebido aquela multidão de pessoas que viera a ter com ele e os seus discípulos por causa dos sinais e maravilhas. E já entardecendo, Jesus se preocupou com o cuidado, no cuidado com aquelas pessoas. E ele então ofereceu o pão e ofereceu o peixe, fruto do seu poder, de maneira milagrosa e extraordinariamente. Ele saciou a fome daquelas pessoas. Agora nós temos um texto aqui em que Jesus anda de forma sobrenatural.
Você já tentou andar sobre as águas sem submergir, afundar-se? Jesus, ele anda sobre as águas, e esse é um relato curto aqui na pena de João, na caneta de João, nesse texto aqui do Evangelho de João, apenas esses versículos, mas igualmente também muito, muito importante. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições desse texto aqui nesta noite, e espero que você seja abençoado com essa porção da palavra do Senhor nesta hora aqui. Então eu estou colocando como tema aqui desse sermão, irmãos, justamente o que está no título aí, acrescentando alguma coisa a mais, dizendo o seguinte, como tema do sermão, que Jesus andou sobre as águas para salvar os seus discípulos. Jesus andou sobre as águas para salvar os seus discípulos. É interessante que quando a gente vai na praia, nós nos deparamos com salva-vidas ou guarda-vidas, dependendo da região de onde você esteja. E este é um profissional que está ali a postos, preparado, treinado para socorrer aquele que tenta andar sobre as águas e se afunda, ou aquele que vai nadar e não sabe muito bem nadar, ou aquele que não tem muita prudência, muito cuidado e acaba indo a águas mais profundas e então corre o risco e acaba exigindo os serviços desse profissional tão importante. Eu me lembro de uma ocasião em que isso aconteceu comigo, brincando na praia com os meus familiares, e quando me dei conta, de repente, eu já não sentia mais a terra firme nos meus pés. E a água estava encobrindo a cabeça. E bateu um pânico, um desespero tão terrível que vocês, eu acho que podem imaginar. Mas lá estava o salva-vida, que não veio me socorrer, porque de alguma forma eu não expressei aquela angústia, aquele pânico ali, e de alguma forma, pela misericórdia de Deus, consegui voltar e senti a terra firme nos meus pés e voltei a respirar de maneira mais aliviada ali. Quem aqui nunca passou por uma situação difícil, de risco, de vida, de medo, de pânico, de terror? E que talvez você, numa situação como essa, você aí então clama, Senhor, socorre-me agora, preciso do teu socorro. E o Senhor te socorreu. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos aqui. Jesus anda sobre as águas para salvar os seus discípulos. Ele vai em socorro dos seus discípulos. E por que nós podemos dizer isso, irmãos? Em primeiro lugar, como primeira lição nesse texto, eu quero chamar a atenção para os irmãos do seguinte fato, de que Jesus, ele nos salva independente da distância. A distância não impediu Jesus de salvar os seus discípulos aqui. E aqui é interessante a gente observar, esse detalhe chama muito a minha atenção, porque o texto começa dizendo que é o descambar do dia, e você entende o que é o descambar do dia aqui? Ao findar do dia. Jesus, versículo 16, diz que os seus discípulos descem para o mar, ou seja, eles entram no barco, eles seguem viagem, rumo a Cafarnaum, do outro lado do mar ali da Galileia, ou tem mais outros dois nomes também, esse mar aqui, o mar mais conhecido como o mar da Galileia. Mas Jesus não vai com eles. O versículo diz que ele, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro. E ele termina o verso 17 dizendo que Jesus não estava com eles. Jesus ainda não viera ter com eles. Não só não estava no barco, mas eles já tinham andado, navegado por alguns quilômetros adentro do mar da Galileia. É um mar muito interessante, é um mar de água doce. Mas é um mar que tem uma extensão no seu ponto mais largo de 13 quilômetros de largura e uma profundidade também razoável. Então, irmãos, Jesus não está com eles ali, mas eles estão navegando. E Jesus também não chegou até eles ali. Jesus ficou. E quando a gente observa, este fato é narrado nos outros dois evangelhos de Marcos e também de Mateus. E lá eles nos dão mais algumas informações que nós não temos aqui em João.
Mas nós ficamos sabendo, através desses outros evangelhos, que Jesus ficou lá despedindo aquela multidão. Lembra da multidão que veio e Jesus deu pão e deu peixe? O dia estava se findando, entardecendo, anoitecendo. E Jesus diz, vão, sigam a viagem, eu vou ficar aqui para despedir as multidões. Jesus se preocupa aqui com o cuidado dos discípulos. Aliás, é interessante, né? Quando você lê esse relato lá em Marcos, capítulo 6, versículo 45, lá em Marcos nós temos essa informação dizendo que Jesus compeliu, ou seja, Jesus convenceu. Talvez eles não quisessem seguir viagem sem Jesus, mas Jesus ali insiste com eles, diz Marcos 6, 45, que Jesus compeliu seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Veja o cuidado de Jesus aqui com os seus discípulos. Vão, vocês precisam descansar. Entrem no barco, eu cuido aqui, eu despeço as multidões, vocês seguem viagem. O cuidado de Jesus com os seus discípulos. Mas na verdade, irmãos, esse cuidado de Jesus já tinha sido manifestado antes. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus vem para o local onde ele realizou o milagre dos peixes e dos pães e dos peixes, 5 pães e 2 peixinhos, que ele alimenta mais de 5.000 pessoas, quando ele vem para aquele local ali, sabe por que Jesus vem para lá? Com os discípulos? Para descansar com os discípulos. A gente observa isso, a gente vai descobrir isso no mesmo texto de Marcos, capítulo 31, que Jesus veio com eles para repousar. O versículo 31 diz isso: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Ou seja, Jesus já tinha vindo para o primeiro monte, o primeiro local onde ele realizou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, tinha vindo para descansar. Os discípulos fazerem eles descansarem ali, porque eles estavam cansados, exaustos, mas não conseguiram descansar. Na verdade, a multidão veio e eles então atenderam a multidão. Agora, novamente, Jesus se preocupa e diz, olha, entrem no barco, sigam viagem, vão para um lugar deserto. Sentido Cafarnaum, vocês precisam descansar. Observe, irmãos, aqui o cuidado de Jesus aqui com o bem-estar dos discípulos, com a saúde dos discípulos neste momento. Mas aí nós temos o detalhe agora no verso 17 do texto que eu li para os irmãos. No verso 17, Jesus mostra que Jesus, além de não ter ido com eles, ele demorou bastante tempo ali. Nós temos a informação de que Jesus só vai ao encontro dos discípulos na 4ª vigília da noite. Isso significa entre 3 e 6 horas da manhã. A última vigília da noite. Demorou bastante tempo. Observe aqui um ponto importante. Jesus gastando tempo em oração. Jesus gostava de falar com o Pai, de orar a Deus. Ele ficou quase que a noite inteira orando ao Senhor. E os discípulos estão lá, remando no barquinho. Jesus demorou para ir até ao encontro dos discípulos. Ele ficou em oração e somente lá para a 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, de madrugada, é que ele resolveu ir com os discípulos. Mas é interessante aqui, esse talvez seja o ponto mais importante nesse primeiro momento aqui. Jesus foi em socorro dos discípulos e a distância não impediu Jesus de salvá-los, de cuidar deles. Distância nenhuma é capaz de impedir Jesus de cuidar dos seus discípulos, de cuidar do seu povo. Mesmo à distância, irmãos, olha que lindo, nós temos no texto de Mateus agora. Mateus capítulo 14, versículo 23 e 24, vai nos trazer essa pérola, essa informação preciosa, que apesar de Jesus estar distante ali geograficamente, o texto vai nos dizer que Jesus estava vendo os discípulos. Aliás, Marcos capítulo 6, versículo 48, vai dizer, Marcos 6, 48, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles.
andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Observe que interessante aqui nesse relato que nós temos em Marcos, Jesus ficou em terra firme, Jesus foi a um local mais deserto orar ao Pai, mas Jesus não se descuidou, ele não esqueceu dos seus discípulos. O texto de Marcos diz que Jesus viu eles em dificuldade. Jesus estava atento aos seus discípulos que estavam ali em dificuldade. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, nós achamos que Deus não está ouvindo as nossas orações. Às vezes, nós achamos que Deus está muito distante de nós. Às vezes, nós pensamos que Jesus não está atento ao que está acontecendo conosco, irmãos, mas esse texto aqui nos traz essa lição preciosa. A lição de que nem a distância pode impedir Jesus de cuidar de nós. Jesus de nos socorrer. Jesus de nos amparar. Jesus de nos consolar. Nenhuma distância é suficiente. Para Ele não existe distância nenhuma capaz de impedir que Ele venha em nosso socorro para nos salvar. Os discípulos estavam longe. Aqui é interessante, irmãos, porque a essa altura eles já tinham navegado cerca de 5 a 6 quilômetros. Estavam a uma distância razoável no mar. O texto diz, Marcos diz que Jesus olha e vê. Não sei se ele vê, humanamente falando, no sentido humano, talvez no mar você consiga visualizar a terra firme, talvez não, os prédios não deixam, a rua não deixa, mas talvez no mar você consiga visualizar um pontinho lá na frente. Mas o fato é que Marcos diz que Jesus viu os seus discípulos em dificuldade. Ele estava atento, ele estava cuidando dos seus discípulos que estavam em perigo de vida. E por que perigo de vida? Porque o texto nos diz que o mar começava a agitar-se. Havia um vento provocando essa agitação. E é interessante aqui, irmãos, que certamente o barco dos discípulos de Jesus, nessa ocasião aqui, era muito diferente dos barcos de hoje. Certamente eles não tinham um motor impulsionando ali o barco deles. Eles não tinham um GPS conduzindo, embora eles não precisassem, porque conheciam muito bem ali aquelas águas, estavam acostumados ali a navegar, mas eles estavam navegando durante a noite, ali em águas agitadas. Eles estavam correndo o risco de afundarem, de morrer ali. Mas eles não estavam desamparados. Eles não estavam largados, como às vezes nós já achamos que assim estamos perante Deus. Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não está ouvindo a minha oração? Mas nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que Deus vê todas as coisas. Nós sabemos que Ele sabe todas as coisas. Nós sabemos que Ele não desampara nenhum dos seus filhos. O salmista diz isso, Já vivi até agora, mas eu não vi nenhum justo desamparado, nem mendigar o pão. O Senhor não desampara a tua vida. O Senhor não desampara a vida do seu povo, por quem Ele mandou esse Jesus, o seu Filho, morrer na cruz por cada um de nós. Deus cuida de nós em cada situação, em cada detalhe. Não existe distância que possa impedir o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Ele está vendo tudo o que se passa contigo. Ele sabe de cada situação que você passa, que você sofre nessa vida aqui. E Ele está pronto para nos socorrer, para nos amparar. Ele é onisciente e preste atenção, Ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a tua vida também. Meus irmãos, eu estou dizendo para vocês que Jesus andou sobre as águas para salvar os seus discípulos e a distância não o impediu de cuidar e de salvar os seus discípulos, como também não existe distância nenhuma capaz de impedir que Ele esteja cuidando da sua vida, que Ele esteja cuidando das nossas vidas em todo o tempo.
Mas em segundo lugar, irmãos, há uma outra lição também importante, igualmente preciosa. A primeira trata da questão da distância, mas a segunda vai tratar da questão das circunstâncias. Jesus, ele anda sobre as águas para salvar os seus discípulos, apesar das circunstâncias adversas. Porque não existe circunstâncias adversas que seja capaz de impedir também de Jesus cuidar dos discípulos. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para as circunstâncias adversas que o texto nos apresenta aqui. O verso 17 nos diz, na parte final, na parte B do verso 17, diz que já se fazia escuro. Observe aí na sua Bíblia. Já era noite. Tem alguns motoristas que gostam de dirigir mais à noite do que o dia. Mas eu acho que a maioria gosta de dirigir mais durante o dia do que à noite. Durante o dia, tudo fica mais visível do que durante a noite. Eu acho que navegar é o mesmo princípio aqui também. Mas o texto diz que era escuro. E Jesus ainda não viera ter com ele. O verso 18. O mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo. Entenda vento rijo, forte vento. Você já esteve no mar ou em alguma lagoa quando o tempo muda e começa a ventar ou começa a chover? As águas reagem, né? As águas reagem. É impressionante. A natureza, como ela se movimenta, e a depender da situação onde você esteja, você corre risco de vida. O texto nos diz aqui, irmãos, que as águas ali começavam a ficar agitadas, ou seja, um vento forte soprava. E o verso 19, o que diz o 19? Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, que eu já falei para vocês, cerca de 5,5 km a 6 km. Eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. O barco já estava longe, não é verdade? Não dá mais para voltar, tem que seguir adiante. Na verdade, irmãos, aqui nós temos essas circunstâncias adversas que o texto nos mostra aqui. Mateus capítulo 14 diz que as águas, as ondas estavam sendo açoitadas pelo vento contrário à navegação deles. O que nós temos aqui de adversidades? Olha que coisa interessante. A escuridão é uma adversidade. Eles estão navegando no escuro. Para piorar, a ventania, o vento forte, agitando as águas ali. E tem um detalhe que passa desapercebido aqui, se você não tiver muita atenção. Eu falei para vocês que eles estavam a cerca de 5 a 6 quilômetros. Isso indica que provavelmente eles estão no ponto mais profundo do mar da Galileia. O ponto mais profundo do mar da Galileia não é o lugar mais indicado para se enfrentar uma tempestade, para se enfrentar águas agitadas no mar. Circunstâncias adversas eles estão enfrentando. Nessas circunstâncias, irmãos, que eles estão enfrentando, é possível que alguns deles no barco ali acharam que aquele era o último dia da vida deles. Imaginaram que talvez não sobrevivessem ali àquela experiência. Chegou o fim da sua vida, não há como escapar, não há como vencer o mar com um barquinho e alguns remos, provavelmente ali, para atravessar o mar, nessas circunstâncias tão adversas. Então, é possível que muitos deles pensaram, é o fim. Mas o texto nos diz, irmãos, o texto termina dizendo que, e traz o alento aos discípulos aqui, e eles passam uma experiência assim, vivem essa experiência assim, de um pânico, um terror extremo, a uma alegria, uma paz, uma sensação de conforto e segurança em segundos. Porque eles olham e eles veem Jesus vindo na direção, andando sobre as águas, vindo na direção do barco. Imediatamente eles têm
mais medo ainda, porque olham e imaginam, um dos evangelistas vai dizer que imaginam que ali está um fantasma. Mas, meus irmãos, Jesus se revela para eles e diz que é Ele que ali está. Ele veio para os salvar. Por maior que seja o perigo, meus irmãos, esse texto nos traz esse princípio, esse ensinamento aqui. Por mais adversa que seja a situação, nenhuma delas é capaz de impedir que Deus, em Cristo Jesus, venha nos socorrer, venha nos livrar, venha nos abençoar. Não existe circunstância adversa, por maior que seja, que possa impedir o nosso Senhor Jesus Cristo de nos socorrer, de nos livrar, de nos salvar, cuidando das nossas vidas. Essa é a segunda lição que nós encontramos aqui nesse texto, meus irmãos. Talvez você e eu já passamos por uma situação semelhante às dos discípulos, assim. Naquele momento, nós também pensamos que seria o último dia da nossa vida. Imaginamos que nós não conseguiríamos vencer aquela situação ali, resistir àquela situação por ser tão adversa. Mas o Senhor veio em teu socorro e te livrou e te abençoou, cuidando da sua vida, porque Jesus Cristo é maior do que toda e qualquer circunstância. Nenhuma circunstância pode impedir Jesus de agir poderosamente. E preste atenção aqui, talvez diante das circunstâncias nós sejamos afetados, o nosso sentimento, a nossa disposição, e nós fiquemos desanimados para enfrentar aquela situação. Com Jesus isso não acontece. Nenhuma adversidade, por maior que seja, o atinge, faz ele mudar de ideia e desanimar de cuidar das nossas vidas, porque ele é fiel à sua palavra, ele é fiel ao Pai Celestial e ele cuida de nós. Jesus andou sobre as águas para salvar os discípulos, mas Jesus também cuida de cada um de nós. Em terceiro lugar, meus irmãos, a última lição que eu quero tirar desse texto aqui, amados irmãos, é que agora Jesus, se aproximando do barco, ele é recebido pelos discípulos. E o que isso significa? Guarde aí na sua mente. A presença de Jesus sempre traz segurança e alegria. E é dessa presença que nós precisamos. Os versículos 20 e 21, irmãos, acompanhem na sua Bíblia. Diz que, mas Jesus lhe disse, eles ficaram ali achando que era um fantasma, com um medo ainda maior, e Jesus vai se revelar para eles. A palavra de Jesus é doce, a voz de Jesus é suave. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não se espantam, não saem correndo. Jesus atrai a nossa presença para ele. Jesus fala aos discípulos ali, e quando eles ouvem a voz do doce mestre, o sentimento, o pânico, o terror dá lugar aqui ao conforto, à alegria, à segurança. Veja, Jesus diz para eles, não temais, sou eu, não temais, não temais. Verso 21, então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Imagina o turbilhão de emoções que esses homens viveram aqui. Se no instante eles estavam ali morrendo de medo, apavorados, além do mar agitado, o risco de submergir, eles agora veem um fantasma andando sobre as águas, porque isso não é normal. Só o Senhor pode fazer isso. Mas agora, quando Jesus fala ao coração deles, quando eles ouvem a doce voz do Mestre, do Senhor da vida deles, o coração, os sentimentos mudam radicalmente, dando lugar ao medo aqui, o desespero, dando lugar à alegria, à paz, à desesperança, porque acharam que ia morrer, dá lugar à esperança, à felicidade, porque eles têm agora a presença do Mestre com eles novamente. Meus irmãos, essa é a lição aqui, a terceira lição. A presença de Jesus aos discípulos ali trouxe segurança e alegria. A presença de Jesus em nossa vida traz segurança e alegria também. E é dessa presença que nós precisamos.
Eles estavam sem a presença de Jesus ali, já na viração do dia, na quarta vigília, já estava quase amanhecendo o dia ali. Mateus vai dizer, o evangelista Mateus, que eles estavam aterrados, ou seja, eles estavam aterrorizados diante daquele contexto, daquela situação. É um fantasma! Ficaram paralisados ali. Jesus diz, não é um fantasma. Sou eu. E o texto diz, então, irmãos, que eles recebem Jesus ali no barco. E é interessante, eu quero chamar a atenção dos irmãos para essas palavras que aparecem aí no texto que nós lemos. Ele diz que eles o receberam de bom grado. Bom grado. O que significa bom grado? Boa vontade. Desejo. Senhor, entra logo, Senhor. Que bom que o Senhor está aqui. Senhor, a tua presença é radiante, é maravilhosa. A tua presença, Senhor, envolve o nosso coração, muda as nossas emoções, os nossos sentimentos. A tua presença nos enche de alegria. A tua doce presença é o que nós precisamos aqui. Não importa mais o que vai acontecer com o mar, com o barco. O que importa é que o Senhor está conosco. Meus irmãos, por mais assustadora que sejam as circunstâncias adversas, entenda que a presença de Jesus sempre será capaz de substituir na tua vida o medo pelo sentimento de segurança e paz. Jesus dá isso para nós. Sem Jesus, o que resta é o medo, é o desespero, é a insegurança, é a desesperança, mas com Jesus em nossa vida, com Jesus em nosso coração, em nossa mente, o que nós temos, o que nós sentimos, é alegria, é paz, é consolo, é conforto. Você tem experimentado isso na sua vida? Você tem experimentado a doce presença do Senhor na tua vida? Você tem experimentado quando você está no momento de grande dificuldade na tua vida? Você clama ao Senhor. Ele te ouve, porque distância nenhuma pode impedi-lo de ouvir a tua oração. Jesus está junto a Deus nos céus, mas Ele está ouvindo as nossas orações. Você clama. Situação adversa, difícil. Senhor, como é que eu vou me livrar dessa situação? Não existe circunstância, por mais adversa que seja, que Ele não possa te socorrer, te livrar. E você pode desfrutar da sua doce presença quando você sente a presença do Senhor. Quando você busca, quando você clama, quando você confia, você desfruta da doce presença do Senhor no teu coração e na tua vida. Irmãos, agora olha que coisa curiosa e impressionante. Se aquele barco ali, naquele ambiente pequeno ali, o que reinava era o pânico, era o horror, era a gritaria, eram todos trêmulos, o medo. A presença de Jesus mudou o ambiente, mudou os corações, mudou as vidas daqueles homens ali. E o texto vai mostrar para nós, na perspectiva de Mateus, que agora estes homens que antes estavam apavorados, agora eles adoram ao Senhor. Mateus capítulo 14, verso 32 e 33, Mateus 14, 32 e 33 diz que, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Ambos aqui é porque Mateus traz esse acréscimo, que você já conhece, que é o mesmo episódio aqui, só que João não traz esse detalhe, mas Mateus traz o detalhe. Pastor, qual é o detalhe? Você sabe qual é o detalhe. Vou relembrar para você. Quando Jesus diz, sou eu, Pedro, que é atirado, ele diz, Senhor, se és tu mesmo, então prova, manda que eu vá ao teu encontro aí, andando também sobre as águas. Ele vai e você já sabe o que aconteceu com Pedro. Homem de pouca fé. É por isso que lá em Mateus diz que agora, quando ambos voltam e entram no barco, a primeira coisa que Mateus registra, o vento cessou. O vento cessou. Olha que maravilha isso. Havia tempestade. Havia inquietação. Agora o que resta é talvez uma suave brisa. Você já foi na praia? Foi no mar? Quando não tem vento nenhum. Às vezes tem muito vento, né? A gente está na praia ali e às vezes está verão
mas o vento incomoda. Se for final da tarde, você começa a sentir até frio, o vento forte batendo ali, o vento às vezes gelado que vem do mar. Mas você já foi também em momentos em que você está na praia e não tem vento. Está ali, talvez uma suave brisa. Jesus chegou, o vento cessou. Jesus tem o domínio sobre tudo e sobre todos, sobre o vento, sobre a natureza, sobre o mar, sobre as águas agitadas. A presença de Jesus Cristo é extremamente envolvente e gloriosa. Por isso que ela alegra o nosso coração e a nossa vida. E aí o texto diz lá de Mateus que quando eles entram no barco, irmãos, a reação agora dos discípulos é outra. O presbítero Daniel, conduzindo a liturgia aqui, lê o texto e ele costuma fazer isso. Agora, irmãos, em resposta ao texto, cantemos o hino tal. Aconteceu isso aqui. Jesus veio, os livrou, a tempestade foi controlada, agora ele entra no barco, está tudo calmo. Os discípulos respondem para Jesus com adoração. Diante da ação, do poder, do socorro, do cuidado, da salvação de Jesus, Mateus diz que ambos subiram no barco e agora o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, a presença de Jesus causa isso nas nossas vidas. A sua doce presença traz segurança e traz alegria. O que eu disse para você então aqui nesta noite, através desse sermão, meus irmãos, que Jesus andou sobre as águas sim para salvar os seus discípulos. Que distância nenhuma pode impedir Jesus de salvar também as nossas vidas, como não impediu ele salvar os seus discípulos. Circunstância diversa nenhuma também pode fazer isso. E quando ele vem até nós, como foi aos discípulos, a sua presença gera alegria e paz e segurança aos nossos corações. Mas, meus irmãos, eu quero encerrar esse sermão aqui dizendo para você que esse milagre foi extraordinário, como é todo milagre, Jesus andando sobre as águas para salvar os discípulos. Mas há um milagre muito maior, incomparavelmente maior do que este. E este milagre que Jesus realizou, ele veio realizar neste mundo. Ele veio com esse propósito exclusivamente de salvar os pecadores neste mundo, nesta vida, salvar o povo de Deus. Que milagre foi esse, pastor? Que é tão grandioso assim, incomparável ao milagre de Jesus ter andado sobre as águas. O milagre da cruz. A cruz de Cristo foi o grande milagre. Sabe por quê? Porque através da cruz de Cristo, ele trouxe salvação para pecadores como eu e você, que somos indignos e merecedores. E através da cruz de Cristo, o grande milagre deste universo, desta vida, ele nos tirou do inferno e nos levou para o céu. Jesus tirou sobre nós o juízo da condenação de Deus. Na sua justiça era justo a condenação de Deus, porque nós pecamos contra Deus, somos pecadores, e o que nós merecemos da parte de Deus é a condenação, é o castigo eterno. Mas por causa da cruz de Cristo, o grande milagre, hoje nós podemos desfrutar não só da sua salvação, mas também da sua doce presença, a doce presença de Jesus entre nós. Por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário, hoje nós podemos fazer a mesma coisa que os discípulos fizeram naquele barco ali, como nós já fizemos e vamos fazer ainda, antes de terminar este culto, adorar ao nosso Deus, Pai, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque Ele enviou o seu Filho a este mundo para salvar a nossa vida, independente da distância entre nós e Ele, independente do caos que nós vivíamos e que este mundo vive, circunstâncias tão adversas ao Filho de Deus vir neste mundo, o Filho de Deus que é santo, perfeito, sentir o cheiro do pecado, conviver com pessoas pecadoras, imundas de mente e de coração, circunstâncias adversas não foram suficientes para impedir o plano de Deus. E você hoje dá graças a Deus e louva a Deus, porque você tem a presença de Jesus no teu coração e na tua mente, e você desfruta da tua salvação. O teu barco não vai mais afundar, a tua vida, o teu corpo não vai mais submergir na condenação do inferno, porque você tem a salvação garantida. Louvado seja o nosso Deus por seu Filho Jesus Cristo e pela cruz de Cristo.
o grande milagre. Amém. Passamos com os discípulos também?